Getúlio Vargas, sem dúvidas, é uma das personagens mais emblemáticas da história do Brasil, sendo amado por muitos e odiado por outros. Mas, independente se você gosta ou não desse cara, aqui nós temos que compreender como é que ele assume o poder e quais as mudanças que ele faz no Brasil e toda a sua jogada política que mudou definitivamente a cara do Brasil. E hoje nós vamos compreender o contexto da década de 20 que proporcionou tudo isso, o movimento tenentista, como isso influenciou, a Aliança Liberal e a crise de 29, por fim, o golpe de 30, no qual ele assume o poder. Então vamos lá, da primeira parte. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Era Vargas foi esse primeiro período que Getúlio Vargas esteve na presidência por 15 anos consecutivos, de 1930 até 1945. Detalhe, ele não ganhou nenhuma eleição neste período. Porém, esses detalhes nós explicaremos no segundo e terceiro vídeo dessa série. Aqui nós iremos entender como é que se deu a entrada dele no poder. E para tal, vale a pena ressaltar que nós estamos aqui na década de 1920, no período da República Oligárquica no Brasil, onde a elite cafeeira praticamente mandava e desmandava no Brasil. Não é por menos que alguns chamam esse período de República do Café com Leite. Café representando São Paulo e leite, Minas Gerais. Porque havia uma alternância entre São Paulo e Minas para escolher o presidente. Mas calma lá, isso não quer dizer que o presidente era ou paulista ou mineiro. Mas sim que São Paulo indicava um presidente e o próximo a indicar seria Minas. Daí que vem esse trocadilho. No entanto, após o término da Primeira Guerra Mundial, a estrutura social do Brasil foi mudando, cada vez mais tendo uma ênfase na vida urbana, porém, essa população urbana não estava ali presente nesse jogo político. Como eu já disse, era uma oligarquia, no qual os cafeeiros, os grandes proprietários de terras eram que mandavam e desmandavam. Eles não se viam representados. Uma das características desse movimento era que eles queriam exaltar a cultura brasileira, não valorizar o que vinha da Europa. No entanto, essa insatisfação não se limitou apenas a esse grupo urbano que estava em pujança, que estava crescendo no Brasil ou mesmo nas artes. Teve uma insatisfação de patentes medianas no exército brasileiro, entre tenentes e capitães, sendo aí o movimento do tenentismo, essa segunda parte que nós temos que entender agora. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. A participação do exército na política brasileira, desde ali a proclamação da República, sempre foi muito conturbada. Ali sempre sendo uma gangorra de eles participam ou não participam. Porém, quando eles não estão ativos, sempre tem alguns movimentos conspiratórios para participar. Será que em 2020 isso está acontecendo novamente, hein? Bom, mas o que foi esse movimento? Essa ala de tenentes e capitães falavam que o Brasil tinha que passar por uma moralização política. Eles eram contra o voto aberto, porque naquela época eles tinham que declarar o voto a todo mundo. Eles queriam instituir o voto secreto, contra a corrupção e também o regionalismo. Porque o governo brasileiro tinha que governar para o Brasil, não devido a um estado, uma região ou um grupo de pessoas. E esse movimento tenentista, nós temos que destacar dois momentos. O primeiro, em 1922, dia 5 de julho, no qual teve um levante no Rio de Janeiro, e no fim acabaram sobrando apenas 16 tenentes e 2 civis que continuaram seus protestos, e eles resolveram sair do Forte de Copacabana e marchar pelas ruas do Rio de Janeiro. Eis que o governo manda reprimir da forma mais violenta possível, sobrevivendo apenas 2 pessoas. Evento esse que ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana, ou primeiro movimento tenentista. Já o segundo movimento ficou conhecido como Coluna Prestes ou Miguel Prestes, que durou de 1924 a 1927. Aqui o contexto foi o mesmo. Tenentes se rebelaram, começaram movimentos, primeiro aqui em São Paulo, só que eles foram reprimidos e foram obrigados a fugir, depois se encontrando com os tenentes que vinham do sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. E eles formam-se uma união e marcham pelo Brasil durante 3 anos, percorrendo cerca de 24 mil quilômetros quadrados. Qual que era a ideia deles aqui? De mostrar que tinha um grupo, sim, que era contra essa
forma de fazer política, e militarmente eles não tiveram nenhum sucesso. Porém, eles suscitaram uma leve esperança para aquelas pessoas que eram contra o governo. E agora nós vamos compreender o que foi a Aliança Liberal. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Para entender a Aliança Liberal, nós temos que compreender a forma de política desse período, que era do café com leite. Ora, São Paulo indicava, outrora Minas. O presidente, em 1929, era o Washington Luiz, indicado por São Paulo. E o próximo seria um indicado por Minas. Qual que é a grande questão aqui? Washington Luiz, querendo garantir que suas políticas financeiras ou seus projetos de governos permanecessem para o próximo governo, resolveu indicar ele, Júlio Prestes, outro paulista, dessa forma não entrando Minas para a sucessão. E lógico que Minas ficou um pouco ressentida. E aí ela formou um grupo de oposição ao Partido Republicano Paulista, que foi a Aliança Liberal, que juntava Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. E essa chapa tinha como presidente Getúlio Vargas e vice João Pessoa, da Paraíba. Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, tá? E teve a eleição de 1930, e quem é que você acha que ganhou? A Aliança Liberal? Só que não, o vencedor fora Júlio Prestes. Por mais que questionaram a forma ilegítima das eleições, corrupções e tudo mais, não deu lá muito certo. Então, Júlio Prestes ia assumir. E eis que no Nordeste, João Pessoa é assassinado por João Duarte Dantas. E é óbvio que a Aliança Liberal usou essa morte de forma política, falando, olha, o João Pessoa foi um dos maiores opositores do então governo e agora eles mandam assassinar? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Não foi bem assim. O que acontece, gente? João Pessoa, ele era o governador na Paraíba e ele estava com impasse na questão de impostos. Ele queria que usassem mais os portos da Paraíba, que não fosse para outras regiões. Então ele começou a fazer uma série de barreiras. E numa dessas perseguições políticas, ele invadiu o escritório de Dantas, que era advogado, descobriu uma carta que ele tinha com uma pessoa também solteira e divulgou isso publicamente, falando que o Dantas era imoral, que esses opositores deles não tinham moralidade e tudo mais. Fato esse que deixou a Anaíde extremamente exposta, sendo inclusive expulsa da sua família e no fim ela acaba se matando. Então, o Dantas, para tentar limpar a sua honra e da Anaíde, ele mata João Pessoa. Então não foi uma morte política propriamente dita, foi meio que um ranço, uma fofoca histórica, sabe? O cara foi lá e colocou publicamente seu caso de amor, que era secreto, e enfim. Porém, a Aliança Liberal usou isso. Falou, ó, legal, os caras ali são corruptos, não governam direito, mas agora, matar a oposição, isso não é legal. Isso daí servindo de pano de fundo para a Revolução de 1930. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Para entender esse evento, não podemos deixar de lado a crise de 1929, que começou lá em Nova York e abalou o mundo inteiro. O que acontece? Momentos antes disso tudo estourar no Brasil, teve um rebuliço lá na Argentina, no qual também teve essa troca de governo, revoluções e tudo mais. E eis que vem a fatídica frase, façamos a revolução antes que o povo faça, atribuída a Antônio Carlos de Andrada. O que quer dizer isso, gente? Olha, cedo ou tarde ia estourar um motim no Brasil, tal como aconteceu na Argentina. Então, é melhor a elite se organizar e tirar ali esses governantes e colocar alguém que consiga atender e amenizar essas demandas sociais do que o povo fazer e perder o controle. Isso bem típico no Brasil. A independência foi assim, a proclamação da República foi assim, a Revolução de 30 não foi o diferente. Bom, qual que é a grande questão aqui? Lembra aquela classes sociais lá, urbanas, que estavam crescendo, exigindo uma participação política que não tinha, junto com os tenentes que queriam moralização e tudo mais? Isso tudo confluiu. E de forma direta ou indireta, essas pessoas começaram a apoiar o nome de Getúlio Vargas para assumir a presidência, tendo inclusive apoio de boa parte do exército. E começou a estourar batalhas em vários lugares no Brasil, principalmente no Sul e no Nordeste. Nesse momento, Getúlio Vargas parte de trem em direção ao Rio de Janeiro. E aqui tem uma curiosidade, teve a Batalha de Tararé. Aqui não houve luta.
pois nessa cidade do interior paulista estava tudo acontecendo para encontrar as duas forças, a favor do governo de Washington Luiz e a de Getúlio Vargas. Seria uma batalha sangrenta. Por mais que Getúlio Vargas provavelmente ganharia, teria muito mais baixas do que se não o tivesse. No entanto, antes desse conflito acontecer, os militares montaram uma junta, depuseram Washington Luiz e dessa forma não ocorreu a batalha. E eis que Getúlio Vargas vai para a capital, que era então Rio de Janeiro, e assume a presidência de forma provisória. E como é que será que foi esse governo provisório dele? O que ele fez? O que mudou ou o que não mudou? Serão perguntas essas que nós veremos no nosso próximo vídeo. E esse fica assim. E aí, conseguiu entender de forma geral qual é o contexto do início da Era Vargas? Se sim, deixa aquele joinha maroto, que é muito importante. E para fechar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Línia. Muito obrigado, meu amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. É sempre bom entender que porém, isso daí explicaremos no segundo e terceiro vídeo dessa série. Espera lá, aquilo lá. 1, 2, 3 e... dando cada vez mais ênfase para os...